Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula aqui com o professor Danilo, aqui do Ciências Complicadas. É sempre um prazer estar aqui com vocês, nos reunindo aí semanalmente, falando de alguns aspectos importantes da pesquisa científica. E hoje eu quero falar com vocês de uma maneira bastante prática e bastante objetiva sobre pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa, ela vem recebendo um certo preconceito. Eu não sei se vocês já perceberam isso em relação à pesquisa quantitativa. Então, ela está sendo menos publicada e aí as pessoas acabam achando que ela não é uma pesquisa válida na área da ciência. Mas isso não é verdade e eu quero desmistificar isso hoje para vocês e dar algumas dicas de como fazer uma pesquisa qualitativa de uma maneira que gere evidência científica e, consequentemente, você consiga publicar esse artigo científico. Primeiramente, eu quero dar boas-vindas a todos que estão aqui. Muito boa noite novamente. Um recado só inicial antes de iniciar propriamente a aula. Aqui embaixo tem um link para vocês receberem um certificado. Quem quiser pode acessar esse link, preencher com o nome completo, correto e e-mail. E aí, às 22 horas de hoje ainda, o certificado estará sendo enviado para vocês, tá? É só quem se interessar, quem necessitar de certificado. Então, todas as nossas conversas aqui, a partir de agora, elas vão ter esse certificado enviado no mesmo dia. Note que é no mesmo dia que eu vou enviar. Então, se você está assistindo essa aula posteriormente, possivelmente o link ele não vai mais estar aí. Eu vou deixar a aula salvo aqui no YouTube, mas a aula, o certificado ele não vai estar mais disponível, tá? Então, para quem está assistindo a aula no dia, já preenche aí, né? No caso hoje, até as 22 horas você pode estar preenchendo e recebendo o seu certificado, tranquilo? Então, assim, mais longe de certificado, o que importa mais aqui é a questão do conhecimento. E aí a pesquisa qualitativa, né, é um tipo de pesquisa que ela, como eu disse anteriormente, ela tem uma importância bastante significativa dentro das diversas áreas, da área da saúde, da área de exatas, da área de ciências humanas, sociais, de uma maneira geral. Danilo, será que a pesquisa qualitativa ela pode ser aplicada nas ciências exatas? Sim, nós vamos ver alguns motivos. Mas devido a algumas características que eu vou explanar aqui, muitas situações fazem com que a pesquisa qualitativa ela não seja vista com bons olhos. Mas isso não significa que você não possa, né, elaborar uma pesquisa qualitativa que ela tem uma evidência científica muito boa. Então, para isso, me acompanhei no meu raciocínio para que nós possamos falar um pouco sobre essas características. Um primeiro aspecto, né, que eu gostaria de falar com vocês, que esse não é o objetivo da nossa aula, falar sobre isso, mas só para deixar algumas questões claras, tá? Estudo qualitativo ele pode ter alguns delineamentos que são bastante comuns e importantes, como estudo de caso, análise de documentos, uma avaliação quali, pesquisação, pesquisa de campo, experimento qualitativo. Então, todas essas vertentes, elas podem ser enquadradas como pesquisa quali, de uma maneira geral. E aí, quando você faz uma pesquisa qualitativa, a pesquisa qualitativa, de uma maneira geral, ela é muito representada por entrevistas. Então, normalmente as pessoas fazem entrevistas, não que ela só possa ser realizada por entrevista, mas o que acontece? Normalmente as pessoas fazem entrevista e a partir dessa entrevista, a partir daquelas falas daquelas pessoas, emergem, né, algumas categorias, e isso vai depender muito da técnica de análise que você vai fazer, vou já falar disso. Mas esse levantamento de dados, né, como é que você vai levantar os dados da pesquisa quali? Então, na grande maioria dos casos, ela é realizada através de entrevistas, tá? E aí tem as modalidades lá de entrevista, de uma maneira geral, pode ser por observação participante, eu vou já falar nisso, procedimento de discussão em grupo. Então, todas essas questões, elas servem como métodos de levantamento de dados em pesquisa qualitativa. E aí, quando você levanta esses dados, um exemplo, imagine a vacina do Covid, né? Ainda bem, está chegando aí em todos os locais do Brasil e do mundo. Então eu poderia fazer uma pesquisa qualitativa questionando as pessoas
se elas confiam ou não, o que é que elas acham da vacina do novo coronavírus. E aí, a partir desses dados, eu poderia realizar uma entrevista, por exemplo. E a partir dessas falas que elas me dariam, que eu poderia gravar essas falas, eu poderia anotar essas falas. Então, eu tenho várias técnicas, né, para fazer isso. Mas o mais importante é que, depois de coletar esses dados, o que é que eu vou fazer com esses dados? Isso é o mais importante. E aí onde entra como é que eu vou preparar esses dados, tá? E aí tem várias frases para isso, escolhas dos meios de representação, transcrição literal, transcrição comentada, protocolo resumido ou seletivo, construção de sistemas descritivos, para depois, posteriormente, eu estar fazendo essa análise de dados. E aí, note que são várias as formas que eu posso analisar esses dados. Algumas são mais comuns, logicamente, como parágrafos das ciências sociais, no caso a hermenêutica, análise de conteúdo qualitativa, né? Interpretação psicanalítica, olha só. Então, tem várias possibilidades para você analisar esses dados. Então, ok? Alguns são mais comuns, como, por exemplo, a análise de conteúdo. Eu acredito que quem está aí me assistindo, com certeza já ouviu falar, ou quem vai fazer pesquisa qualitativa, com certeza já ouviu falar, por exemplo, da técnica de análise de conteúdo de Minayo, com certeza já ouviu falar da técnica de conteúdo de Bardin, que são pautadas basicamente. Como é que normalmente o pessoal faz? Eu não estou dizendo que é só isso, tá? Mas como normalmente é feito? É feita uma entrevista, tá? Então, é realizada uma entrevista com as pessoas, e a partir dessa entrevista, as pessoas vão dar respostas. Então, essas respostas, normalmente, elas são transcritas, né, lá para o trabalho da pessoa. E aí a pessoa, logo abaixo, faz aqui uma análise. Essa análise ela vai envolver tanto a percepção do autor, então, tanto a percepção, quanto ele pode trazer também a literatura, tá? Nesse intuito aí, de tentar fundamentar e explicar um pouco dessas falas diante daquele contexto de pesquisa. Mas o mais interessante disso, e aí existem outras possibilidades de análise, né? Análise etnográfica, idiocentral, né? A de Lefebvre, que envolve o discurso sujeito coletivo, análise de conteúdo conectado ao microtexto. Então, assim, tem várias possibilidades. Depois, nós podemos até trazer uma aula específica aqui no canal, né? Caso vocês queiram, para nós discutirmos como fazer essas análises, que hoje não é o objetivo dessa aula, né? Falar como essas análises são realizadas. Mas é o objetivo nós esclarecermos e apresentar algumas dicas de como você pode estar realizando a pesquisa, como você pode estar demonstrando esses dados de um modo que o artigo ele se torne com evidência maior, que ele se torne mais publicável. E aí, ao longo da minha fala, vocês vão notar que algumas características que as pessoas normalmente fazem na pesquisa qualitativa, elas fazem com que isso diminua a evidência científica do artigo, e isso prejudica, consequentemente, o conhecimento que é gerado ali e a publicação, né, de uma maneira geral. Eu não estou falando, preste muito bem atenção, eu não estou dizendo que toda pesquisa qualitativa ela é errada, ou que toda pesquisa qualitativa ela não gera evidência, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que para ela gerar evidência, para ela ser uma pesquisa publicável, ela tem que passar, o autor ele tem que tomar alguns cuidados na hora da elaboração, na hora de coletar os dados, de demonstrar esses dados. Então são aspectos bastante importantes e são justamente esses aspectos que nós vamos discutir. Primeiro, nós temos que tirar um certo mito da cabeça das pessoas, porque as pessoas acabam pensando que a pesquisa qualitativa ela não serve para nada. Então, chegou um ponto, né, e foi isso que influenciou eu realizar essa aula, chegou um ponto em que as pessoas pensam que só a pesquisa quantitativa, aquela com números, gráficos, e toda uma análise estatística, é a única capaz de gerar uma evidência. Não é. Agora, sim, é claro que uma pesquisa quantitativa, ela vai gerar, ela consegue ir um pouco mais além, ela consegue ser muito mais generalizável por conta do método de coleta de dados, por conta de como esses dados são analisados. Mas isso não significa que a pesquisa qualitativa ela não sirva para nada, como algumas pessoas acabam explanando por aí. Então, ela é muito importante, a pesquisa
qualitativa ela é muito importante para os objetivos a qual ela se propõe. Então, assim, a pesquisa qualitativa ela é muito eficaz, por exemplo, obter informações de ações, comportamentos, valores, opiniões. Por exemplo, como é que eu vou quantificar, né, em números a questão das ações das pessoas, dos comportamentos, das opiniões? Até teria, tá? Daqui a pouco eu vou falar de alguns métodos para vocês que eu até teria como fazer uma certa quantificação. Mas no seu sentido mais estrito, mais original, vamos colocar assim, eu não tenho como quantificar essas coisas. Então, isso daqui vai ser realizado através de uma pesquisa qualitativa. Então, a pesquisa qualitativa ela vai adquirir uma grande importância fundamental nesse sentido. Um outro objetivo da pesquisa qualitativa é gerar, olha só, hipóteses. Então, as hipóteses que muitas vezes elas vão ser analisadas em pesquisas quantitativas, ou seja, pesquisa com análise de dados, com gráfico, etc., elas nascem a partir da geração de hipóteses que normalmente são elaboradas, são pensadas em pesquisas qualitativas. Então nós podemos pensar, por exemplo, que a pesquisa quantitativa ela se origina a partir de algumas reflexões que são trabalhadas na pesquisa qualitativa. Então por aí você já tem uma questão muito importante, que a pesquisa qualitativa ela tem uma grande fundamentação em outras pesquisas. Então, sem a pesquisa qualitativa, nós não conseguimos gerar hipóteses. Ela é muito importante, por exemplo, para desenhar e validar alguns questionários. Então, aqueles questionários que normalmente nós aplicamos nas pesquisas, aqueles famosos questionários validados, eles se originam em grande parte de pesquisa qualitativa, né? Então, pesquisas que são aplicadas com pessoas, ver como é que está se comportando aquele determinado questionário. A pesquisa qualitativa ela consegue, por exemplo, medir resultados subjetivos. Ou seja, o que são coisas subjetivas? Aspectos subjetivos é que uma pessoa pode pensar de um jeito e outra pessoa pode pensar de outro. Um grupo de pessoas com uma determinada característica, ela pode pensar de uma determinada forma e outro grupo já pensar de outra forma. Então, assim, nós só conseguimos mensurar isso através de uma pesquisa qualitativa. Então, a pesquisa qualitativa ela tem sim a sua importância dentro da ciência, mas para os objetivos a qual ela se propõe. Tranquilo? Beleza, pessoal? Olha só. E aí, devido a essas questões, nós devemos nos preocupar com algumas coisas. Como, por exemplo, às vezes as pessoas vão fazer pesquisa qualitativa e elas acabam, por exemplo, coletando os dados de uma maneira muito aleatória. Então, o que é que acontece? Às vezes as pessoas, elas... vou realizar uma pesquisa qualitativa. Por exemplo, no contexto em que nós estamos vivendo, eu vou entrevistar as pessoas e perguntar qual a opinião delas em relação à vacina aí do coronavírus. Então eu posso perguntar isso, mas como é que você vai coletar esses dados? Você vai fazer uma entrevista, você vai reunir um grupo de pessoas, e aí às vezes as pessoas acabam tomando essa decisão assim de uma maneira quase que aleatória. O pessoal às vezes diz assim, eu vou realizar uma entrevista. Mas por que é que você vai realizar essa entrevista? Então você tem que ter uma certa fundamentação, e essa eu acho que seria uma palavra assim bastante legal para nós colocarmos aqui, uma certa fundamentação de o porquê que você está escolhendo esse determinado método para realizar a sua coleta de dados. Por quê? Por exemplo, eu posso coletar os dados de uma pesquisa qualitativa através da observação participante. O que é que significa isso? Basicamente, o pesquisador ele vai observar lá um grupo de pessoas em que ele pode participar também de algumas ações. Ele vai observar e vai anotar algumas características. Mas é claro que ele vai observar lá as coisas e ele vai anotar, mas ele não pode observar e anotar coisas aleatórias. Então ele tem que ir com um certo checklist, né, inicial de aspectos que ele deve observar, que ele deve anotar e que estão relacionados à pesquisa. A coleta de dados, por exemplo, ela pode ser realizada por meio de entrevistas, né, chamadas entrevistas em profundidade, que é a grande maioria dos casos que as pessoas fazem, né? Elas
fazem uma entrevista, muitas vezes com perguntas não estruturadas ou semi-estruturadas, em que elas fazem uma pergunta e a partir dali vão emergindo, né, as respostas das pessoas com percepções, com análise, né, a partir daquele tema. Ou ela pode coletar esses dados a partir de grupos focais, né, em que ela vai fazer uma espécie de reunião aqui, né, de várias pessoas, e ela consegue captar, né, a relação dessas pessoas, a experiência dessas pessoas de uma maneira conjunta. Então, por exemplo, aqui são algumas técnicas que você pode usar para coletar os dados da sua pesquisa. Mas o importante não é isso, porque você pode usar qualquer uma, ou pode usar mais de uma. Mas o interessante é você fundamentar. Ou seja, na sua pesquisa qualitativa, você tem que justificar por que é que a entrevista, por exemplo, ela seria melhor para aquele caso. Por que, por exemplo, o uso de um grupo focal ele seria melhor para aquele outro determinado caso? Porque a partir disso você já gera uma evidência científica. Você diz, olha, vai ser importante eu fazer a coleta de dados por uma entrevista, porque por meio da entrevista eu consigo, né, analisar a percepção das pessoas de uma maneira mais direta, por exemplo. Então, e você tem que justificar, isso é um fato. Agora, você não pode esquecer que, por exemplo, quando você realiza uma entrevista, algumas coisas podem influenciar. Então, por exemplo, se eu me sento aqui na frente de vocês e aí eu realizo uma entrevista com vocês, vocês podem ficar às vezes um pouco constrangidos. Então, vocês podem, às vezes, diante daquela situação, eu influenciar a resposta de vocês. Então, uma coisa que se luta muito na pesquisa qualitativa é que o pesquisador ele influencia o mínimo possível. Algumas pessoas dizem que é quase impossível isso, mas que ele influencia o mínimo possível nas respostas dos participantes. Porque isso faz com que, se eu influencio, por exemplo, na sua resposta de uma pergunta que eu fiz, isso vai diminuir a evidência dos meus dados. Porque aquela resposta, às vezes, ela não está condizente com a realidade, mas sim com o que eu esperava, né, que você respondesse de uma maneira geral. Outro aspecto muito importante que temos que falar na pesquisa qual é a questão da amostragem. O que é a amostragem? Suponhamos, tá um exemplo bem prático, suponhamos que eu tenho um grupo aqui, olha só, de 500 pessoas em uma população, né, de uma maneira geral. Então aqui eu tenho uma população de 500 pessoas que eu posso analisar. Agora, dessas 500 pessoas, imagine que eu vou selecionar através aqui de uma amostragem, que é o método como eu vou selecionar essas pessoas. Dessas 500 pessoas, eu seleciono somente 10 pessoas. Então, vamos pensar comigo, raciocínio só. Será que de um grupo de 500 pessoas, que eu escolhi somente 10, será que essas 10, realmente, quando eu realizar uma entrevista lá, coletar os dados, elas vão representar essas 500 pessoas? Pense comigo. Imagine que de 500 pessoas eu entrevisto 10 e eu pergunto a essas 10 o que é que elas acham da vacina. Ela diz, a vacina não serve para nada. Eu posso dizer que a população daquele bairro lá, elas acham que a vacina não serve para nada? Se de 500 eu só analisei 10. Então é um pouco difícil, vocês concordam? Então é interessante que, primeiro, você selecione um grupo, um número de pessoas aqui que ele seja representativo. Para isso, né, em alguns casos, você pode até usar um cálculo amostral, que nós podemos falar em outro momento aí, um cálculo amostral. Que é basicamente um cálculo para dizer assim, ó, dessas 500 pessoas, se você selecionar, por exemplo, 80 pessoas, então essas 80 pessoas elas vão dar respostas significativas em relação ao que eu estou pesquisando. Especialmente se a amostragem ela é realizada de uma maneira correta. E aí essa maneira correta ela pode ser, por exemplo, de uma maneira intencional, que aí, claro, como tudo na vida tem suas vantagens e desvantagens. Mas a amostragem intencional é aquela que eu busco as pessoas que já têm uma determinada característica. Então, por exemplo, só quero pessoas do sexo feminino. Eu vou selecionar pessoas de 18 a 25 anos. Então, são características intencionais. Eu vou selecionar pessoas que sejam participantes que sejam usuários lá do hospital, né, do Hospital X. Então, assim, isso é uma amostragem intencional, ou seja, há uma certa intencionalidade de eu selecionar um grupo de pessoas com aquelas determinada característica.
Só que existem outras possibilidades que as pessoas às vezes não conhecem, de formas como eu posso selecionar essas pessoas aqui. Então, assim, eu posso selecionar as pessoas por um negócio que a gente chama de cadeia de referência, ou também chamado de bola de neve, tá? Mas eu gosto desse termo cadeia de referência. Mas o bola de neve, acho que vocês já ouviram. O que é o bola de neve? Por exemplo, imagine que eu entrevistei a pessoa A. Então, eu entrevistei a pessoa A, e aí quando eu terminou a entrevista, eu disse assim, olha, você não conhece outra pessoa que você acha que poderia responder essa minha pesquisa? E essa pessoa aponta uma pessoa B. E a pessoa B, quando eu termino a entrevista, eu digo, olha, será que você não conhece uma pessoa que poderia me indicar aí para responder essa entrevista? E ela indica a pessoa C e assim sucessivamente. Ou seja, é uma bola de neve, uma pessoa vai indicando a outra. Isso serve, por exemplo, para você escolher pessoas aleatórias, para que a sua pesquisa ela não seja tendenciosa. Porque, note, se eu entro em uma sala de aula e eu digo assim, ó, eu vou selecionar alunos para responder essa prova. E aí eu posso selecionar alunos só que saibam do conteúdo. E aí o meu resultado ele vai ser tendencioso. Mas se eu pedir para um aluno indicar o outro, indicar o outro, indicar o outro, vai ser meio que aleatório. E aí isso pode gerar uma evidência científica muito mais forte. Uma outra característica que algumas pessoas fazem é um método de amostragem que é chamado de máxima variação. O que é máxima variação? Imagine que eu vou fazer uma entrevista e aí eu vou entrevistar a opinião das pessoas sobre um determinado aspecto. Só que você vai concordar, por exemplo, que a opinião de uma pessoa de 18 anos, ela pode ser diferente da opinião de uma pessoa de 60 anos. Ela pode ser diferente, não pode? Então, assim, se ela pode ser diferente, então eu posso analisar essas diferenças. Então, eu posso dizer assim, ó, que eu vou variar ao máximo as pessoas que vão participar do meu estudo. Então, elas vão ter idade mínimas e máximas, vão ser de sexo masculino e feminino, vão ser pessoas com alto poder aquisitivo e com baixo poder aquisitivo, porque você quer ver realmente como as pessoas estão pensando em relação àquele aspecto. E uma outra possibilidade é o que a gente chama de amostragem negativa. O que é essa amostragem negativa? Basicamente, suponhamos que eu vou analisar mulheres, tá? Mulheres que tenham câncer de colo de útero. Então, câncer de colo de útero é algo positivo, eu vou entrevistar elas. Mas aí eu posso entrevistar também mulheres que não têm câncer, para verificar se a opinião desses dois grupos vai diferir em relação àquilo que eu estou pesquisando. Então, são métodos de amostragem para selecionar as pessoas, e note que essas características aqui, elas fazem com que as pessoas que você selecionou para a sua pesquisa, elas sejam muito diversificadas, e aí você evita a questão da tendência, a questão do viés da pesquisa qualitativa. Tranquilo? Outras questões importantes, que é importante nós pensarmos em relação à pesquisa qualitativa, é que ela tem que ser fundamentada basicamente em 3 pilares, tudo bem? Quais são esses 3 pilares? A primeira deles é a questão da validade. Olha só, assim como eu falei anteriormente, quando você vai realizar uma pesquisa de qualquer natureza, mas como nós estamos falando hoje aqui de pesquisa qualitativa, eu vou pautar principalmente nela. Imagine que você escolheu um método lá de coleta de dados, né? Imagine que você escolheu uma entrevista. E aí eu vou entrevistar pessoas, por exemplo, que elas trabalham em um determinado hospital. Então eu vou trabalhar com um hospital A. Só que note só, lá no meu método eu posso dizer assim, eu vou entrevistar as pessoas que trabalham no hospital, mas eu vou entrevistar elas fora do local de trabalho. Por que isso? Porque se eu entrevistar elas lá no local de trabalho, elas podem ficar um pouco receosas em responder alguns aspectos que fazem parte do trabalho dela. Então, se você pensou nisso, com certeza isso é um aspecto que vai aumentar a evidência científica do seu estudo, porque você está me dizendo, basicamente, que você está tentando ver meios para que você não incorra em viés, para que você não incorra em erro, tá? E além disso, você tem que ter muito cuidado e também tem que estar no seu trabalho, na sua pesquisa qualitativa, de uma maneira geral. Mas em pesquisa qualitativa, principalmente, os fatores que podem influenciar durante esse processo. Então, imagine que eu vou realizar, né, uma entrevista que ela é qualitativa, mas que, por exemplo, eu fiz a abordagem da pessoa que eu vou entrevistar no meio das pessoas.
Então, mesmo que eu realize aquela entrevista em um local reservado, a pessoa ela pode se sentir um pouco constrangida na hora de responder aquela pesquisa. E aí todas essas questões, né, elas devem ser consideradas de uma maneira geral. Um outro aspecto que as pessoas fazem é a questão da triangulação, que essa triangulação ela pode envolver múltiplos pesquisadores. O que diabo é isso? É assim, ó. Imagine que você vai realizar uma pesquisa. E aí no lugar de só você realizar a pesquisa, só você ir atrás e fazer a entrevista, 2, 3, 4 pessoas podem ir a campo fazer aquela mesma entrevista. Por quê? Porque às vezes a fisionomia da pessoa, por exemplo, muita gente me conhece, né? Aliás, não me conhece, vê assim pelas telas, ou me vê de longe, e aí acha que eu sou aquele tipo de cara muito abusado, né? Muito enjoado, que cara chato. Mas aí quando as pessoas me conhecem, acabam vendo que eu sou bastante de boa, né? Converso com as pessoas, sou bastante brincalhão. Mas, por exemplo, se eu for realizar uma entrevista com a pessoa ela pode se sentir constrangida, né? Ver um cara lá de barro, assim, mal encarado, então pode ficar um pouco assustada e aí eu posso influenciar na resposta que ela vai me dar. Já se outra pessoa for realizar a entrevista, ela pode ter um resultado diferente. Então, isso é uma questão a ser considerada, porque você pode acabar tendo resultados diferentes e isso vai gerar boas evidências dentro da sua pesquisa. Você pode utilizar mais de um método de coleta. Então, por exemplo, na sua pesquisa, você pode realizar uma entrevista e pode realizar também uma observação. Por quê? Porque por meio da entrevista as pessoas vão lhe dizer uma coisa, mas por meio da observação você pode ver se aquilo é verdade ou não. E aí pode fazer uma comparação entre esses dados e etc. E você pode recrutar pessoas de várias origens, que é o que nós falamos lá na questão anterior aqui, que eu falei da máxima, né, da máxima variação. O que é essa máxima variação? Às vezes você pegar pessoas de diferentes rendas, sexo masculino e feminino, de diferentes idades, porque isso lhe permite lhe dar uma maior possibilidade de resultados. Então a validade é uma questão importantíssima, é um dos pilares aí da pesquisa qualitativa. Um outro pilar bastante importante é a questão da confiabilidade. O que é a confiabilidade? Esses aqueles resultados que você gerou, aqueles dados, eles podem ser confiados ou não. E lógico que eles vão ser muito pautados no que nós discutimos anteriormente, que é a questão da validade. Ou seja, em toda pesquisa, há uma tendência que há uma tentativa, aliás, que ela seja reprodutível. O que é uma pesquisa reprodutível? Que você dê o máximo de informações possível para a pessoa que está lendo aquela pesquisa, para que ela consiga, né, trabalhar, para que ela consiga reproduzir aquele estudo, caso ela queira. Então você tem que dar todo o suporte, tem que dar todos os detalhes. E aí, outras questões importantes em relação à confiabilidade é que a análise das informações, elas devem estar pautadas nos seus dados. Então você deve evitar crenças, evitar achismos em pesquisa qualitativa, que é algo que, apesar das pessoas saberem que a pesquisa ela deve ser imparcial, mas as pessoas acabam dando muita opinião nas pesquisas qualitativas, trabalhando os dados muito no achismo. Para isso, por exemplo, algumas alternativas estão sendo trabalhadas agora como análise qualitativa, análise quali, por meio de softwares, né? Por meio de programas de computador, como por exemplo o Iramutec, como por exemplo o NVivo, em que basicamente, por exemplo, se eu realizar uma entrevista com as pessoas, eu posso jogar aqui dentro desses programas e aí eles vão realizar uma análise. Então é um software que está realizando análise. E aí você já sai daquela perspectiva mais subjetiva, né, das informações. Então evitar crenças, pautar nos dados e às vezes também a codificação ser realizada por outro pesquisador. Então, às vezes você que já está envolvido ali na pesquisa, se você vai realizar, por exemplo, uma análise de conteúdo de Bardan, então você pedir para um outro pesquisador criar as categorias de acordo com aqueles dados, ele pode evitar uma certa tendenciosidade, porque você já conhece aqueles dados, você já teve, né, o contato ali com a coleta de dados. Então, essa é uma possibilidade também para você aumentar a evidência da sua pesquisa qualitativa. Tranquilo? E por último, pessoal, é a possibilidade de transferência.
que ela vai envolver principalmente a questão da pesquisa ser reprodutível, que é justamente aquela característica que eu falei anteriormente, ou seja, a descrição da sua pesquisa com o máximo de detalhes que você puder, né, ela sempre vai ser benéfica. Como ela foi realizada, como os dados foram coletados, como os dados foram analisados. Então, todas essas questões e essa descrição detalhada, ela vem a ser muito importante, porque você dá os pilares essenciais para que a pessoa, caso ela queira, ela consiga reproduzir aquele estudo. E ela saiba como você chegou àqueles dados e que aqueles dados, consequentemente, eles podem ser aceitos, eles geram evidência científica, porque eles foram realizados de uma maneira bastante minuciosa. Tranquilo, pessoal? Então, assim, essas foram algumas dicas bem rápidas, uma aula bastante objetiva, mas eu acredito que bastante proveitosa, né, de algumas informações essenciais para que você consiga aumentar o nível de evidência da sua pesquisa qualitativa. Quero agradecer a todos que participaram dessa aula, quero desejar uma boa noite de novo. Se você quiser certificado de participação dessa aula, clica no link abaixo, coloca seu nome, endereço de e-mail, às 22 horas a equipe vai estar enviando os e-mails com os certificados. Tá ok, pessoal? Então, por hoje é só, um forte abraço, muito obrigado a todos e indispensável dizer que é um prazer estar aqui com vocês sempre. Uma boa noite e até mais.